Graça e paz a todos. Amados, aqui lendo o livro de Josué, capítulo 22, fala sobre o regresso das tribos do leste. E nós prestamos atenção como é importante nós levarmos a sério tudo aquilo que agrada ao Senhor. A gente não pode ter um sentimento egoísta, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou praticando o pecado, não sou nenhum iníquo, sou pecador, mas não sou nenhum iníquo. E a gente se cala diante das coisas, porque a gente sabe que no nosso meio existem muitas pessoas ignorantes que eu digo assim, que não estudam e falam aquilo que não entendem. Não julgueis para não ser julgados, né? Como se nós não tivéssemos o direito de ter a certeza que um irmão em Cristo está praticando um pecado e nossa obrigação é ir lá e repreendê-lo. Não, tem pessoas que falam que a gente não pode julgar. Então é falta de estudo bíblico. E no livro de Josué, capítulo 22, a partir do versículo 18, fala assim, ó: se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel, porque aqui a tribo de Ruben, de Manassés e outros ali estavam além do Jordão. E eles construíram um altar, mas era um altar somente para as pessoas não se esquecerem, os descendentes não se esquecerem do Senhor, né? Mas a adoração seria no local apropriado. E as outras tribos estavam revoltadas com a tribo de Rubens, Manassés e outra ali, Gileade. Então, eles falaram assim, eles foram lá tomar satisfação com eles, né? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Não é só sobre eles não, que estava errando, cairá sobre toda a comunidade. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? Quer dizer, Acã, quando havia pecado, a ira caiu sobre todo mundo. E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, vou parar por aqui. Parar por aqui. Então, meus amados, concluindo, nós sabemos que pecado não passa de um para o outro. Mas quando nós estamos reunidos em nome do Senhor, nós temos que expulsar o perverso do nosso meio, porque um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Isso diz o apóstolo Paulo na primeira Coríntios, capítulo 5, quando o homem se deitava com a mulher do pai dele, ninguém estava fazendo nada. Então, e também nós vemos o seguinte, lá no livro, se eu não me engano, Gênesis, capítulo 20, deixa eu ver se eu anotei aqui, Gênesis, capítulo 20, Abraão e Gerar. O Abimeleque havia desejado, cobiçado a mulher de Abraão, só que Abraão falou que ela era sua irmã, e na verdade era meia irmã de Abraão, mas Abraão ficou com medo dele morrer para que o rei ficasse com a mulher dele, e ficou quieto, se omitiu. E Abimeleque, o rei, falou: mas ela é sua esposa, por que você não me falou? Você quer me matar? E o que Deus fala no finalzinho assim, para Abraão? Olha o que ele fala. A seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, Abimeleque, ele não sabia. Ele falou com Deus, mas eu cobicei Sara sem saber que ela era mulher do Abraão, porque ele havia falado que não era mulher dele, que era irmã dele, que na verdade era irmã, mas era mulher também. Mas o Senhor falou que para Abimeleque: eu sei que você não tem culpa, mas mesmo ele não tendo culpa, Deus já havia amaldiçoado toda a descendência de Abimeleque,
Porque pecado, meus amados, não deixa de ser pecado. Não deixa de ser pecado. Nós podemos agora finalizar, irmos no livro de Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 7, fala o quê? Sobre a sentinela. Filho do homem, eu fiz de você um sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Então, Deus fala que nós temos que ser sal da terra. Nós temos que advertir as pessoas do pecado. Com as pessoas do mundo, nós temos que pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, tá? E para as pessoas que se dizem cristãs, nós temos que congregar com elas, falar com elas, ler a palavra juntos, admoestar um ao outro, entende? Reunirmos em nome do Senhor e vermos, analisarmos uns aos outros, confessarmos nossos pecados uns aos outros. E se a gente vê um irmão pecando, a gente tem que ir lá adverti-lo ele do mau caminho. Foi isso que o apóstolo Paulo falou no livro de 1 Coríntios capítulo 5, que aqueles homens não estavam fazendo nada. E diz assim, quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, então é um ímpio, tá? Não é um pecador qualquer, é um cara que pratica o pecado. E você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Então, nós podemos dar um exemplo aqui. O que nós podemos ver aqui? A pessoa, você é cristão, você crê que o casamento, até que a morte os separe. Aí você vê lá uma pessoa que se diz ser irmão em Cristo. Aí está alegando que no casamento dele está ruim, que ele vai resolver se divorciar porque Deus é amor, ele prefere se divorciar e ficar só. Você vai lá, vai adverti-lo ele, se você se divorciar, Deus não se agrada do divórcio não, mas você vai ter que ficar só. Ou então, você vê lá, o irmão disse que foi traído pelo cônjuge. O meu cônjuge me traiu. Eu tenho direito de me casar, me divorciar e casar com outro. Você vai fazer o quê? Você vai advertir esse irmão dos seus maus caminhos. Você pode até repudiar esse irmão por algum tempo. Tá? Porque houve uma ferida na alma. Ninguém gosta de ser traído. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, depois que passar esse tempo, dessa mágoa, que a gente pode dormir com a ira, e assim com a mágoa, né? Quando você ser curado dessa mágoa do cônjuge traidor, você ore por ele. Porque a palavra de Deus diz o quê, meus amados? Que nós não devemos que ser bom com aqueles que são bons. Isso até os pagãos são. Amar aqueles que nos amam. Isso até os pagãos fazem. Mas nós somos sal da terra. Nós temos que ser bons para aqueles que não querem o nosso bem. E temos que amar aqueles que nos odeiam. Então como é que vocês dizem que são cristãos, mas quando há uma traição, vocês querem se divorciar e não voltar mais? Voltando aqui, estou repetindo aqui. Houve uma traição, nós somos seres humanos. Existe um tempo para que essa dor da alma seja curada na gente. Mas ela não pode permanecer. E o papel do cristão é perdoar, senão seus pecados não serão perdoados. Wellington, eu posso perdoar, eu ficar no meu canto, ele no dele? Se você está dizendo que você já não tem mais mágoa, você perdoou, mas você não quer ficar mais com ele, e nisso, porque ele quer voltar, você não quer mais ele, e ele vir a se casar com outra pessoa, você vai ser responsável pelo esse casamento dele, porque você repudiou ele agora. Então, o que nós temos que fazer? Uma só carne é até que a morte os separe, meus amados. É até que a morte os separe. Entende? Existe um tempo determinado para todas as coisas, para curar essa ferida da alma, que ninguém gosta de ser traído. Então, nós sendo cristãos, tendo o Espírito Santo, nós vamos fazer o quê? Vamos servir de sentinela. Vamos orientar um irmão que está com uma ferida na alma e quer fazer erro, quer cometer erros. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.